Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom podermos estar aqui novamente para ouvirmos uma história e fazer uma atividade bem bacana a partir dela. Mas, como todo encontro, quando a gente se encontra, quando a gente também estuda a palavra de Deus, nós fazemos uma oração pedindo que Deus esteja conosco. Vamos então fazer isso? Vamos juntar as nossas mãozinhas e fazer esta oração. Querido Pai, obrigada por mais um dia de vida, obrigada por todas as bênçãos que Tu derramas em nosso viver. Te pedimos, querido Deus, a Tua companhia e também nos ensine os Teus ensinamentos para que possamos viver felizes e fazer outras pessoas felizes. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, crianças. Vocês sabem o que nós celebramos na semana que passou? O que será que nós celebramos? Ah, sim, foi o Dia do Estudante, não é? Para quem vai para a escola, deve ter ouvido falar sobre isso, não é mesmo? Que legal! E vocês sabiam que Jesus Cristo também foi um bom aluno? E depois ele se torna um bom mestre. Quem sabe o melhor mestre que a gente já conheceu. Sabiam disso? É sim. Nós celebramos na quarta-feira o Dia do Estudante, o Dia do Aluno. É o dia daquelas pessoas que se colocam à disposição para aprender cada vez mais sobre a vida, adquirir conhecimento, e para isso são pessoas que se dispõem também a ouvir aquelas pessoas que nos transmitem então tantos saberes, tanto conhecimento. E assim a gente pode fazer uma troca muito bacana entre o estudante e os nossos mestres, os nossos professores ou os nossos educadores, né? Pessoas educadoras por este mundo afora. Mas uma coisa é certa, é muito legal a gente aprender. Vocês sabiam que desde pequenininho até o último dia da nossa vida, nós vamos sempre aprender? Estamos sempre aprendendo. A gente nunca termina de aprender. Porque a cada dia, com cada coisa, a gente pode aprender ainda mais. E quanto mais nós aprendemos sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, quanto mais nós lemos, mais sabedoria nós vamos adquirindo. E mais experiência de vida. E assim segue, não é? Eu quero contar para vocês que Jesus Cristo teve uma experiência muito legal desde quando ele era pequeno. Porque vocês sabem que Jesus, quando nasceu, logo foi perseguido, não é? Sim, porque o rei Herodes estava furioso que o tal do Salvador tinha nascido. Então, ele mandou matar todas as crianças daquela região. E Maria e José pegaram o menino Jesus e fugiram para o Egito. Foram se esconder deste rei tão malvado que queria matar tudo que é criança, principalmente criança homem, né? Então eles fugiram para o Egito. E lá no Egito, Jesus cresceu e a sua primeira parte da infância passou lá, até os 4 anos de idade. Até os 4 anos de idade, Jesus ficou no Egito. Ou seja, ele aprendeu uma outra língua, ele conviveu com pessoas que tinham até uma outra forma de religião, né, de se relacionar com Deus. Ele conheceu pessoas de cultura diferente. Então, ele adquiriu um conhecimento muito rico. Depois, os seus pais, quando então o rei Herodes morreu, voltaram lá para a cidade onde eles moravam, né? E lá Jesus continuou crescendo. E uma das coisas que Jesus aprendeu e soube ser um bom aluno, um bom estudante, foi com a profissão do pai dele, que era de carpinteiro. Carpinteiro naquela época é o que hoje a gente entende por construtor.
Eram aquelas pessoas que tinham conhecimento de construir casas, inventar coisas para as pessoas, para facilitar o dia a dia das pessoas. Este era o carpinteiro. Ajudava a fazer cercas, mas principalmente as casas e os objetos e utensílios que tinham nas casas. Bacana, né? Aí Jesus aprendeu tudo do seu pai José e ele se tornou um grande carpinteiro, porque até os 30 anos mais ou menos, quando Jesus já era um homem adulto, ele ainda trabalhava na carpintaria do pai. E o seu pai, José, provavelmente já tinha falecido, porque na Bíblia não se fala mais nada de José, né? Aparece Jesus com Maria, então provavelmente o seu pai já tinha falecido. E Jesus já tinha 30 anos, quando daí de estudante, né, da carpintaria, de um bom filho que aprendeu muita coisa, ele se torna um mestre. Aí ele resolve agora ser mestre, ensinar para as pessoas aquilo que ele sabia que Deus tinha dado a tarefa para ele, né? De ensinar as pessoas sobre muitas coisas. Então ele se torna um grande professor. De um filho obediente e bastante esperto, estudante, né? Onde aprendeu muita coisa, Jesus, depois dos 30 anos, se torna um grande mestre, um grande professor. E daí ele chama alunos. Ele chamou alunos para estar com eles, estar com ele, aprendendo tantas coisas. Então, aquilo que na Bíblia diz, quando Jesus chama discípulos e discípulas, né, que são na verdade seguidores e seguidoras deles, são pessoas que estavam ali para aprender tudo aquilo que Jesus tinha para ensinar. Nós hoje também somos discípulos e discípulas de Jesus. Sabe por quê? Porque a gente continua aprendendo da sua palavra. Continua aprendendo e ouvindo o nosso Mestre em tudo aquilo que ele tem para nos ensinar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre Deus. Não é mesmo? Que interessante, né? Hoje, nós como discípulos e discípulas de Deus, nós aprendemos com o nosso Mestre. É bacana isso, não é mesmo? E uma das coisas que eu acho muito legal em Jesus é que ele ensinava de uma forma muito bacana, de uma forma que as pessoas entendiam. Então, naquela época, quando ele queria transmitir um conhecimento ou uma sabedoria para alguém, ele geralmente contava uma história, que é o que a gente faz até hoje, não é? Não é melhor aprender através de histórias, né? Ou de um conto, ou de uma parábola? As parábolas de Jesus são, na verdade, as historinhas que Jesus contava para as pessoas, para elas entenderem melhor aquilo que ele queria dizer, aquele conhecimento que ele queria transmitir para elas, para ficar bem guardado na cabeça, mas também no seu coração, né? E quando as pessoas, ou os discípulos, os seguidores, os alunos de Jesus, né, não entendiam direito a parábola ou a história, Jesus voltava com eles, sentava, se reunia e explicava cada parte do que significava aquela história que ele contou. E uma dessas histórias, sabe qual é? A do semeador. Jesus estava com uma multidão ao redor dele e ele contou a história do semeador, né? De um homem que saiu para semear e jogou as suas sementes primeiro numa terra onde veio um monte de passarinhos e comeu as sementes. Aí o semeador jogou as sementes no meio do espinho e lá os espinhos sufocaram a semente. E lá por fim é que o semeador joga as sementes na terra boa e ali é que dá frutos e tudo cresce. E dá uma colheita maravilhosa. Aí os discípulos não entenderam direito, mas o que Jesus quer dizer com isso? Aí Jesus pegou, sentou com seus discípulos e explicou a parábola do semeador. E daí Jesus contou o quê? Vocês lembram dessa parábola? Ela é muito legal. Jesus explicou que o semeador é Deus, né? E Deus semeia em nosso coração
as sementes do amor, da amizade, da justiça, da verdade, do perdão. Mas algumas vezes Deus encontra corações duros que nem uma pedra, onde até os passarinhos comem as sementes e elas nem conseguem germinar. Aí Deus continua jogando as suas sementes nos corações das pessoas. E às vezes Deus joga a semente no coração das pessoas cheias de espinho, né? Pessoas que estão rancorosas, amargas e não acreditam mais em nada, tão desesperançadas. Aí as sementinhas começam a querer brotar e não adianta, porque os espinhos, a amargura das pessoas, a raiva das pessoas é tão grande que as sementes e a palavra de Deus nem tem espaço, não é? Mas Deus não desiste. Ele joga a semente de novo no coração das pessoas e algumas pessoas, com o coração aberto, com o coração amaciado, né? Com o coração e os ouvidos prontos para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, acolhem a semente. Então é aquela semente que cai no coração que tem uma terra boa, fofinha, e ali a semente germina, começa a brotar, dá frutos e dá uma colheita imensa. Ou seja, se nós preservarmos o nosso coração com a terra fofa, né? O nosso coração aberto para receber a palavra de Deus, com certeza, ali a palavra de Deus vai frutificar, vai crescer, vai dar frutos e nós, na nossa vida, vamos poder colher esta grandiosa semente, né? Essas grandiosas frutas que vêm a partir da palavra de Deus. Não é bacana? Então, Jesus explicou a parábola do semeador para os discípulos, para os seus alunos, e daí eles entenderam ela certinho. E é isso, crianças. Hoje eu queria compartilhar com vocês disso. Lembrando então esse dia do estudante, aí eu me lembrei. Jesus foi um aluno muito prestativo quando era jovem e quando se tornou adulto, ele também se tornou um mestre muito prestativo, muito cuidadoso, muito bondoso e nos ensinou coisas preciosas. Muito preciosas, que nós temos que guardar no nosso coração, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado destas coisas que eu contei sobre Jesus Cristo para vocês hoje. E também eu vou propor uma atividade bem diferente hoje. Hoje, na nossa atividade, nós vamos desenhar coraçõezinhos e vamos escrever neles as coisas que nós aprendemos de Jesus, tá? Aquilo que vocês já ouviram falar de Deus, né? E que vocês já aprenderam, que já, como bons estudantes, como bons discípulos e discípulas de Jesus, vocês já aprenderam, ok? Vamos lá fazer a atividade então? Bom, então para a atividade de hoje é muito simples, nós só precisamos de giz de cera ou de lápis, canetinha e uma folha, tá? Onde vocês podem também desenhar o coraçãozinho de vocês com aquilo que vocês já aprenderam do nosso Mestre Jesus, ok? E agora a gente vai escrever o que a gente aprendeu de Jesus, né? O que nós já conseguimos aprender na nossa vida de Jesus. Olha, eu aprendi que Deus é amor. Sempre aprendi desde cedo, né? Que Deus é amor e que o amor, lá onde tem amor, tem Deus também. Eu aprendi que eu posso confiar também. Sempre aprendi que eu não estou sozinha, eu posso confiar que Deus está comigo, né? Outra coisa que eu aprendi é que eu também posso ajudar,
também posso ajudar outras pessoas. Afinal de contas, se Deus me ajuda, por que eu não vou ajudar os outros, não é? Eu também aprendi a obedecer. Obedecer meus pais, principalmente, sim, eu sempre obedecia meus pais. Obedecer meus pais, obedecer também meus professores, obedecer o próprio Deus, a sua palavra, a ser obediente, né, a seguir. Eu aprendi também a alegria. Sabe por que a alegria? Porque eu aprendi que a felicidade não está nas coisas que a gente tem, ou nas coisas que a gente compra, ou enfim, ela não está necessariamente naquilo que a gente possui, mas naquilo que Deus nos dá. Então, eu aprendi que com Deus eu posso ser alegre, né? Eu posso sorrir, eu posso brincar. A vida é feliz. Mas uma das coisas muito legais que também eu aprendi é sobre a vida mesmo. Eu sempre aprendi que quando Deus nos ensina, Ele quer nos ensinar a viver, Ele quer nos ensinar sobre a vida, Ele quer nos ensinar a abundância de viver em paz, de viver bem com as pessoas, de ajudar, de ser alegre, ok? Mas isso são as minhas coisas. Eu quero agora ouvir de vocês o que vocês já aprenderam de Jesus. Ok, crianças? Façam a atividade e mandam para mim. E é isso, crianças. Espero que vocês tenham feito a atividade para ajudar a refletir, né, sobre aquilo que já ficou no nosso coração que Jesus ensinou. E também convido para agora nós fazermos uma oração e encerrarmos por hoje, ok? Vamos fazer a oraçãozinha? Querido Deus, nós te agradecemos por todos os ensinamentos que tu tens nos deixado. Obrigada por nos ensinar o amor, o respeito, o perdão, a solidariedade, a bondade. Ó querido Deus, nós também te pedimos, continue cuidando de todos nós. Amém. E é isso aí, crianças. Fiquem na paz de Deus e até nos vermos. Que Deus guarde vocês na palma de sua mão.